Alinhamento de 3 pontos no plano cartesiano. Determinar a abscissa do ponto B de tal forma que ponto A de coordenadas 4 e 2, ponto B de coordenadas x e 4 e ponto C de coordenadas 1 e 5 sejam colineares. Ser colineares significa estar alinhados no plano cartesiano, ou seja, pertencerem à mesma reta. Vamos notar que o ponto B tem coordenadas x e 4, ou seja, nós temos aqui uma incógnita como valor de abscissa, que é o x aqui, que não sabemos o valor. De qualquer maneira, para verificar a condição de alinhamento de 3 pontos no plano cartesiano, é necessário montar uma matriz quadrada de ordem 3. Então, aqui eu coloquei o ponto A de coordenadas 4 e 2. Embaixo eu coloquei o ponto B de coordenadas x e 4. E abaixo eu coloquei o ponto C de coordenadas 1 e 5. Como a matriz tem que ser quadrada de ordem 3, então é necessário completar a última coluna com 1, para que fique 3 linhas e 3 colunas. Então, a primeira coluna aqui são os valores das abscissas dos pontos, os valores de x, que são o 4, o x e o 1. São os valores de x que fica na primeira coluna. Na segunda coluna, eu tenho os valores das ordenadas, os valores dos y's. Então, eu tenho o 2, o 4 e o 5, que fica aqui na segunda coluna. E na última coluna, eu vou completar com 1 para manter aí a matriz quadrada de ordem 3. Vamos resolver o determinante desta matriz. Para resolver o determinante, eu tenho duas opções. Ou repetição da primeira e segunda linha abaixo, ou repetição da primeira e segunda coluna ao lado. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu optei por repetir a primeira linha, que é a linha do A, 4, 2 e 1, repeti aqui embaixo. E a segunda linha, que é a linha do B, que é o X, o 4 e o 1, que eu repeti aqui embaixo. Vamos, então, começar o cálculo pela diagonal principal. Diagonal principal, ela segue esse sentido aqui. Então, aqui eu tenho a primeira diagonal com um elemento, que eu não considero. Pulo aqui para a próxima diagonal, que eu tenho 2 elementos, que também não considero. Vamos para a próxima diagonal, que é uma diagonal com 3 elementos, onde eu vou multiplicá-los. Então, 1 vezes 2, 2, e 2 vezes 1, 2. Anota e o sinal positivo. Vamos pular para a próxima diagonal. Então, aqui eu tenho x vezes 5, 5x. E 5x vezes 1, 5x. Anoto, sinal de mais. Vamos para a próxima diagonal, que é essa daqui. Multiplicando seus elementos, nós temos 4 vezes 4, que é 16, e 16 vezes 1, que é 16. Sinal de igual, porque na próxima diagonal aqui eu vou ter somente 2 elementos, então não entra aqui no cálculo do determinante. Aqui, nós vamos juntar os termos semelhantes. Então, eu vou juntar o mais 2 com o mais 16. E, portanto, vou ter mais 18. E o mais 5x, eu vou deixá-lo aqui acompanhando o mais 18. E tenho aqui o resultado da diagonal principal. Agora, nós vamos calcular a diagonal secundária, fazendo a mesma coisa no sentido contrário. Então, cruzando aqui de volta, nós vamos ter a primeira diagonal com um elemento, a segunda diagonal aqui com 2 elementos. Então, a partir da terceira diagonal, eu tenho 3 elementos onde eu posso começar as multiplicações. Então, x vezes 2, 2x, e 2x vezes 1, 2x. Vamos anotar e o sinal positivo. Próxima diagonal é essa daqui, e eu vou multiplicar os termos, então 4 vezes 5,
20. 20 vezes 1, 20. Sinal positivo e próxima diagonal, que é esta daqui. Então, 1 vezes 4, 4, e 4 vezes 1, 4. Sinal de igual. E vamos, então, agora juntar os termos semelhantes. Portanto, eu vou ter 2x, que estava aqui, eu vou escrever aqui. E esses dois eu vou juntar. Então, eu tenho mais 20 com mais 4, mais 24. Portanto, esse é o resultado da diagonal secundária. 2x mais 24. Para serem colineares, ou seja, alinhados, como pede o enunciado do exercício, nós temos que fazer o cálculo do determinante da matriz, e esse determinante tem que ser igual a zero. Então, nós vamos aplicar a fórmula do determinante. A fórmula do determinante é diagonal principal menos diagonal secundária, e igual a zero no final. Então, aqui eu anotei o valor da diagonal principal do nosso exercício, que deu 18 mais 5x. Nós vamos escrever 18 mais 5x. Em seguida, nós vamos escrever o sinal negativo aqui da fórmula. Vamos abrir parênteses e escrever o resultado da diagonal secundária, que é 2x mais 24. Fecha parênteses, igual a zero. Veja, eu tenho aqui o resultado da diagonal principal, o menos da fórmula e o resultado da diagonal secundária. É necessário abrir o parênteses quando for escrever a diagonal secundária, porque vai haver mudança de sinal. E é isso que nós vamos fazer na próxima linha. Eliminar este parênteses, ajustando adequadamente os sinais desta equação. Portanto, eu vou repetir aqui. 18 mais 5x. E vou começar aqui na primeira regrinha de sinal, sabendo que esse 2 aqui é positivo. Então, vamos juntar os sinais. Menos com mais gera menos 2x. De novo, um outro sinal aqui. Vamos juntar o menos com o mais, vai gerar um sinal negativo. Então, menos 24 igual a zero. Feito isso, o próximo passo é juntar os termos semelhantes, número com número e x com x. Vamos pegar aqui os números mais 18 e menos 24, fazer este cálculo, que vai dar menos 6. E vamos pegar aqui o x, que é mais 5x menos 2x. Mais 5x menos 2x dá mais 3x, igual a zero. Temos aí, então, a equação do primeiro grau e temos que, nesse caso, isolar o x. Então, os dois números aqui que estão próximos do x, do mesmo lado aqui, terão que passar por outro lado do sinal de igual. Vamos começar com o menos 6, que vai mudar de lado, vai vir para cá, então vai alterar o sinal, vai inverter. Ele é menos, ele vai como mais. Então, nós vamos ter mais 3x igual a mais 6. E, por fim, nós vamos agora passar o 3, que está aqui multiplicando pelo x, nós vamos passar dividindo. Então, nós vamos ter mais 6 dividido por mais 3. Não esquecendo de levar este sinal junto, tá? Não muda, não posso colocar aqui como negativo, porque se eu colocar como negativo, eu vou estar alterando duas vezes. Vou estar alterando a operação, era multiplicação, virou divisão, e aí eu vou estar alterando o sinal, que era positivo e virou negativo. Então, não, é só uma vez que se altera. Este sinal, ele acompanha do mesmo jeito, porque já houve inversão da operação. Era multiplicação e passou a ser divisão. Dividindo aqui, eu tenho mais 6 dividido por mais 3, que é igual a mais 2. Então, aí, nós temos que o x vale 2 quando o determinante é igual a zero. Continuando aqui, nós vamos partir, então, para o gráfico, né? Se o nosso x deu igual a 2, então, o nosso ponto B, que era x e 4, passou a ser 2 e 4.
Aqui ao lado nós temos as coordenadas, as 3 coordenadas dos 3 pontos. Ponto A de coordenadas 4 e 2. Ponto B, agora nós encontramos o resultado, o valor de x, então é 2 e 4. E ponto C de coordenadas 1 e 5. Vamos localizá-los, então, no plano cartesiano. O primeiro ponto, o ponto A, é o 4 do x ligado no 2 do y. Então, aqui eu vou traçar ligando um ao outro. Desta maneira aqui, eu tenho o ponto A. Vamos agora encontrar as coordenadas do ponto B, que é o 2 do x ligado no 4 do y. Então, aqui eu vou traçar ligando o 2 do x aqui no 4 do y, e aqui, então, eu tenho o ponto B. E, por último, o ponto C, que tem coordenadas 1 e 5, então, é o 1 do eixo x ligado ao 5 do eixo y. Vamos ligar aqui o 1 do x até o 5 aqui do eixo y. Então, aqui eu tenho o ponto C. E por esses 3 pontos, nós vamos traçar a reta, provando assim, através do gráfico, que esses pontos estão alinhados. Eles são colineares, eles pertencem à mesma reta. E isso acontece porque o cálculo do determinante da matriz quadrada que foi feito entre eles deu igual a 0. Temos aqui um segundo exemplo, que é determinar o valor de m de tal forma que o ponto A de coordenadas menos 3 e 7, o ponto B de coordenadas m e m, e o ponto C de coordenadas 3 e menos 2, sejam vértices de um triângulo. Então, agora, é exatamente o contrário. Eles não podem estar alinhados. Se eles estiverem na mesma linha, na mesma reta, não vão formar um triângulo, como pede aqui no enunciado. Para ser vértices de um triângulo, tem que ser feito o contrário. Portanto, o cálculo do determinante agora tem que ser diferente de 0. Notamos aqui no enunciado que o ponto B tem valores de coordenadas m e m, ou seja, são duas incógnitas. Desta vez, nós não conhecemos nem o valor das abscissas, que é do eixo x, e nem o valor das ordenadas, que é do eixo y. Só sabemos que, pelo fato de ser a mesma letra, os números também são os mesmos. Porém, não sabemos qual é o valor deste número. Então, para isso, nós vamos repetir o processo de montar a matriz quadrada de ordem 3, como foi feito aqui, lembrando que a primeira coluna é a coluna das abscissas, a segunda coluna é a coluna das ordenadas e a terceira coluna é a coluna do elemento 1. Então, primeira linha, menos 3 e 7, que é do ponto A, e 1 aqui no final. Abaixo nós temos o ponto B, que são as coordenadas m e m, e depois o 1. E abaixo nós temos o ponto C, que as coordenadas são 3 e menos 2, ó. E aí, nós vamos completar com 1. Desta vez, eu optei por repetição da primeira e segunda coluna. Então, eu peguei a primeira coluna, repeti aqui a direita e a segunda coluna também. Vamos, então, calcular agora a diagonal principal. Começando por aqui, nós vamos na diagonal que possuir 3 elementos. Então, eu tenho essa primeira diagonal, tenho essa segunda diagonal e vou vir para essa daqui que tem 3 elementos. Vamos fazer a multiplicação. Então, menos 3 vezes m, menos 3m. Menos 3m vezes 1 é menos 3m. Mais, próxima diagonal, multiplicação. 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 3, 21. Próxima diagonal.
Vamos multiplicar. 1 vezes m é m e m vezes menos 2 é menos 2m, que eu vou colocar aqui. Então, nós vamos tomar o cuidado de fazer a regra de sinal aqui, mais com menos é menos. Então, na verdade, a nossa linha é menos 3m mais 21 menos 2m. Vamos juntar, então, os termos que são semelhantes, que é o m com o m. Então, menos 3m com menos 2m, vamos ter menos 5m. E o mais 21 acompanha aqui. Então, aqui nós temos o resultado da diagonal principal. Vamos cruzar de volta, multiplicando, para calcular a diagonal secundária. Então, aqui eu tenho uma diagonal com um elemento. Aqui é uma diagonal com 2 elementos. E aqui na terceira diagonal eu já tenho aqui os 3 elementos para multiplicar. Tanto faz começar de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, 1 vezes m, 1m. 1m vezes 7, 7m. Mais, próxima diagonal, essa daqui. Vamos multiplicar os elementos. Então, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Próxima diagonal, que é essa daqui, multiplicação dos elementos. 3 vezes m, 3m. 3m vezes 1, 3m. Sinal de igual e juntar os termos semelhantes. Então, aqui eu tenho mais 7m com mais 3m. Juntando os dois, eu vou ter mais 10m. E o número que acompanha aqui, que é o mais 6. Então, aí eu tenho o resultado da diagonal secundária, que é mais 10m mais 6. Vamos, então, agora calcular o determinante, lembrando que ele tem que ser diferente de zero, porque desta vez os pontos não estão alinhados no plano cartesiano. Então, diagonal principal menos a diagonal secundária tem que ser diferente de zero. Vamos, então, trocar a DP pelo resultado da DP, que é este aqui. 21 menos 5m. E agora, nós vamos anotar o sinal aqui da fórmula, que é menos, e abrir o parênteses. Vamos agora anotar o resultado da diagonal secundária, que é 10m mais 6, fecha parênteses e acrescenta diferente de zero. Feito isso, na linha de baixo, nós vamos eliminar esse parênteses, fazendo então a regra de sinais. Vamos repetir o 21 menos 5m. Vamos começar por aqui. Então, menos com mais é menos 10m. E depois eu tenho menos com mais de novo, que é menos 6. E o diferente de zero. Agora, o próximo passo é juntar os termos semelhantes. Número com número e m com m. Vamos começar aqui com o mais 21 menos 6. Mais 21 menos 6 vai dar mais 15. E agora, nós vamos juntar aqui os m's. Então, eu tenho menos 5m e menos 10m. Menos 5 com menos 10 dá menos 15m. Diferente de zero. E agora, nessa equaçãozinha aí de primeiro grau, nós vamos isolar o m, deixá-lo sozinho, passando esses dois números para o lado de lá. Lembrando que eu tenho que inverter a operação. Então, o 15 que está somando é mais 15, passa para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ter menos 15m, diferente de menos 15. E, por fim, vou passar aqui o menos 15 que está multiplicando, ele vem para baixo dividindo. Então, eu vou ter m diferente de menos 15 dividido por menos 15. Vamos agora, então, fazer essa divisão. Primeiro, vamos fazer os sinais. Então, menos com menos é mais.
Agora a divisão. 15 dividido por 15, que dá 1. Portanto, M diferente de 1 ou de mais 1. Esse é o resultado. Para que o determinante seja diferente de zero e que esses três pontos A, B e C formem um triângulo no plano cartesiano, é necessário que o M seja qualquer número diferente de 1. Então, aqui nós vamos para a representação gráfica. Se o M é diferente de 1, então o ponto B, que vale MM, no caso, eu escolhi o valor 2 e 2. Podemos escolher qualquer valor para representar, mas os valores são iguais porque as letras são iguais. E não pode ser 1, mas pode ser qualquer outro valor. Então, nesse caso, para exemplificar, eu escolhi atribuir ao M o valor de 2. Aqui nós temos as três coordenadas do ponto A, B e C. Então, ponto A tem coordenadas menos 3 e 7, que eu encontrei aqui no plano cartesiano. Menos 3 com 7, tá aqui o ponto A. Depois, em seguida, temos o ponto B de coordenadas 2 e 2, que foi localizado aqui, olha, 2 com 2, ponto B. E, por fim, nós temos o ponto C de coordenadas 3 e menos 2, que foi localizado aqui, 3 e menos 2, ponto C. Agora, vamos ligar aí os pontos através das retas. Então, vou ligar o A no B, vou ligar o B no C e, por fim, vou ligar o C no A, fechando aí o triângulo. Então, realmente, esses três pontos não estão alinhados. Eles formam, sim, os vértices, que são os pontos de um triângulo. Eles são vértices de um triângulo porque o seu determinante deu diferente de zero. Portanto, o M é um número diferente de 1.